Há 3 semanas atrás, o furacão Aida provocou muitos estragos nos Estados Unidos. Os ventos e chuvas também trouxeram problemas logísticos na infraestrutura do principal canal de escoamento de grãos na costa do Golfo do México. Vamos saber os efeitos que ocorreram aqui no Brasil. Isso, aqui no Brasil, sim. Sobre o assunto, eu converso agora com o Luiz Pacheco, analista da TF Consultoria Agronômica. Olá, seja muito bem-vindo ao Agromanhã, Luiz. Bom dia, às suas ordens. A satisfação é toda nossa. Então, a partir da passagem do furacão, como essa rotina no porto, né, como o de Nova Orleans, foi abalada, né? As implicações para os americanos e o reflexo aqui no Brasil. Qual a análise nesse 21 de setembro, mais de 3 semanas depois? Esse evento trouxe à baila um dos fatores que compõem os preços, que é o prêmio. Além da cotação de Chicago, o preço da soja é composto por um prêmio pago em cada porto. O prêmio que estava sendo pago no Brasil antes do furacão era 13 centavos de dólar, que se somava à cotação de Chicago naquela época. Com a ocorrência do furacão, a demanda de soja no porto de Nova Orleans caiu a zero, porque não tinha mais condições de embarque. O furacão destruiu as instalações elétricas, não tinha energia elétrica, não tem ainda, vai demorar um mês, mais ou menos. Então, não se podia embarcar nada no porto de Nova Orleans. Então, toda a demanda que tinha de soja chinesa e europeia para o porto de Nova Orleans foi desviado para o Brasil. E também não pôde ser encaminhado para a Argentina, porque o nível do Rio Paraná na Argentina está abaixo, não permite carregar barcos além de 25 mil toneladas. Então, a grande demanda se voltou para o Brasil. Qual é a consequência disso? São duas consequências principais. Primeiro, interrompeu os embarques no porto de Nova Orleans, que é o principal porto de embarque dos Estados Unidos. Então, a demanda por soja americana caiu a zero, de 23 de agosto para cá. Segundo, o furacão trouxe muita chuva sobre as áreas plantadas de soja americana. Então, quais são os efeitos disso nos preços? As chuvas sobre as áreas de soja fizeram com que as plantas melhorassem, porque elas estavam com seca, passando por um período de seca. A chuva anulou a seca e melhorou as plantas, fez as cotações de Chicago caírem. Então, as cotações de Chicago, se vocês pegarem o gráfico de Chicago, dá para ver que caíram por causa da melhoria da safra americana, os rendimentos melhoraram bem, e segundo, porque a demanda por soja americana caiu a zero. Segundo, nos portos do Brasil, os prêmios, que eram em volta de 13 a 18 centavos de dólar por bushel, subiram para 240 centavos de dólar por bushel. O que foi isso? Isso foi uma compensação pela queda das cotações da Bolsa de Chicago. Então, os preços finais em reais para o agricultor brasileiro não mudaram muito, porque como o preço da soja é feito sobre Chicago mais prêmio, o prêmio realmente subiu muito. Passou de 18 para 240. Subiu muito. Mas a cotação da soja caiu bastante. Então, uma coisa compensou a outra. Mas, no final da história, o preço da soja americana caiu e o preço da soja brasileira ficou igual no nível que estava na época que ocorreu o furacão. Essas foram as consequências do furacão Ida sobre a soja brasileira e sobre a soja americana. Então,
pelo que você trouxe aqui para a gente, a demanda caiu lá no Porto Americano, né? A produção toda não pôde ser mandada para a Argentina por conta desse nível do porto lá, Para a né? China. Para a China, né? E veio tudo para o Brasil. Então subiu aqui. Então eu queria falar sobre esse prêmio. O prêmio, então, ele toma como referência o porto do produto e é influenciado também por diversos fatores, né? No caso, a logística é uma delas, como a gente viu, né? E existem outros fatores? Sim, o prêmio é formado por vários fatores. Uma delas, e a principal delas, é a demanda por cada porto. A segunda é o frete do país de destino para o porto de origem. Digamos, o frete do porto de Dalian, na China, até Paranaguá é um, para Rio Grande é outro, para Santos é outro, para Itacoatiara, lá no interior do Amazonas, é outro, muito maior. Então, essa diferença de frete faz a diferença de prêmio em cada porto também. Além disso, nós sabemos que os Estados Unidos não tinham muita soja mesmo, sabe? E o Brasil tem um pouco mais de soja este ano. Mas também nós temos pouca soja aqui. Mas a coisa vai ficar mais ou menos igual. Como estava antes, os preços vão ficar iguais e a demanda vai subir um pouquinho, os volumes embarcados no Brasil vão subir um pouquinho, mas não muito, porque também aqui não tem muita soja sobrando, porque a gente teve seca o ano passado. E Luiz, em seu novo boletim semanal de embarques de grãos, o USDA relatou que as exportações semanais de soja estão dentro do esperado. Qual a análise, então, ainda dentro da expectativa do mercado? Estimativa a médio e a longo prazo? Depende do que você considera a médio e longo prazo. Eu acho que os sojicultores brasileiros vão ter mais 12 meses, mais um ano inteiro de altos lucros. Os mesmos altos lucros que tiveram nos 2 últimos anos vão continuar por mais um ano. Por quê? Porque o estoque final americano passou de 3,5 para 5,4, que é muito pouco, é metade ainda do normal que era sempre. Então, precisa mais uma safra dos Estados Unidos. Só lá no final de 2023 é que os preços vão cair bastante, porque os Estados Unidos deverão voltar a ter um estoque ao redor de 10 milhões de toneladas. Enquanto isso, o Brasil vai aumentar a área, a Argentina vai aumentar a área, os Estados Unidos vai aumentar a área. Então, só em 2023 é que os preços vão cair bastante, cair aos níveis de lucro que tinha em 2019, 2018, mais ou menos. Por enquanto, o lucro da soja para o sojicultor, para o agricultor lá na lavoura, está, mesmo com as altas dos custos que teve ultimamente, porque o dólar está caindo, o dólar agora está 5,20, chegou a 5,50, 5,80, o ano passado agora está 5,30. Então o dólar caiu, as matérias-primas caíram um pouquinho. Mas assim mesmo, o agricultor americano, com os preços ao redor de 156, 160, conforme a praça no Brasil, está dando para o agricultor brasileiro um lucro de 57%, que é um lucrão em qualquer parte do mundo, em qualquer ramo da economia. E esse lucrão vai continuar por mais um ano. Depois de um ano, eu não prometo mais. Depois de 2023, eu não prometo mais. Mas até 2023, o sojicultor brasileiro vai continuar tendo bons preços. Agora, como eu sigo vários estados todos os dias, eu percebo que tem muito agricultor brasileiro com o número fixado de R$ 170 a saca e na praça dele está pagando só 160.
E ele quer 170, porque o amigo dele vendeu a 170 e ele não quer perder para o amigo dele que vendeu a 170. O que eu tenho a dizer é o seguinte: hoje de manhã eu ainda fiz um cálculo para um agricultor de Minas Gerais que me ligou antes de vocês chamarem. E fiz o cálculo para ele o seguinte: se ele tivesse vendido a 156 lá em março, ele teria hoje R$ 167 a saca, quase 170. Mas hoje, lá na praça dele, continua a estar 156, 157. Se ele tivesse vendido e aplicado no mercado financeiro, ele teria 167, R$ 10 a mais do que ele tem, quase os 170 que ele queria. Então tem que agir com a cabeça. O agricultor tem que buscar lucro e não um preço fixo. Geralmente eu peço que o vizinho vendeu, ele não quer ficar abaixo do vizinho, então ele põe um preço fixo na cabeça. Isso é besteira. Você tem que procurar lucro e não um preço fixo. Como fazer o lucro? Ligue para a gente que a gente explica. Luiz Pacheco, analista da TIF Consultoria Agronômica, muito obrigada pela sua participação e pela sua análise aí depois dessa passagem, né, do furacão Aida. Muito obrigada e tenha um bom dia de trabalho. Um bom dia a você e aos seus ouvintes.